E assim como eu gosto sempre de estar trazendo para vocês, são assuntos dos quais eu já experienciei dentro dos campos, né? Porque é aquele tal negócio, não vai adiantar eu querer trazer uma questão em específico, sendo que eu nunca vivenciei, eu nunca vi, né? Então, nada melhor quando a gente passa por essa experiência, não é verdade? Mas então vamos lá. Geralmente, as pessoas, quando elas começam, né, a se encontrar ali num sobrepeso, começam a engordar, a gente sempre vai ter que observar várias dinâmicas, né? E além dessas dinâmicas, daqueles registros que estão na nossa mente, é muitíssimo importante a gente compreender. Será que é alguma configuração de quando eu nasci? Será que é alguma situação do meu próprio sistema familiar? O que será que está por trás desse sobrepeso? Você já parou para pensar sobre isso? Pessoas que às vezes elas fazem dieta, às vezes elas fazem exercício, mas parece que o negócio tá relutante, parece que o negócio fica mais difícil. Já pararam para pensar sobre isso? Alguém aqui já sofreu com essa questão? Eu, particularmente, já até passei por isso. Então, eu vou contar tanto o caso meu quanto o caso de pessoas de outras constelações, tá? Primeiro, quando as pessoas passam por uma situação desse tipo, é claro, né? A gente vai levar sempre em consideração toda essa parte genética. Nós vamos levar em consideração a parte hormonal. Por isso que é importante as pessoas, quando for para uma constelação familiar, já ter tentado, pelo menos assim, ó, já fiz exame, tá tudo ok, sabe? Por quê? A gente não pode negligenciar essa parte física nossa, entendeu? Aí sim, depois que passou pelos exames, fez dieta, tentou, e, nossa, parece que o esforço tá além, né, para conseguir emagrecer. O que é que será que está por trás disso tudo? Tem muitas pessoas que, além de passar por essas fases, passam também por algumas situações, vêm esses registros, porque a gente não herda somente a cor da pele, dos olhos, do cabelo, a estrutura física, né, da nossa família. A gente também herda os traumas, os dramas, todas aquelas histórias, ou até mesmo aquele vínculo ou emaranhado, né? Porque todos nós somos vinculados através do amor. O amor é o nosso sentimento primário, é o primeiro sentimento que nós temos quando a gente vem para a vida. Então, esse vínculo, ele já está dentro de nós, né? Então, a gente vai trazer todos esses registros nessa parte da nossa consciência familiar. Lembra que eu expliquei sobre a consciência coletiva, consciência pessoal? Então, a gente está inserido nessa consciência coletiva que faz parte do nosso campo familiar. Ok. Porém, a gente passa por experiências. Então, a gente tem primeiro a nossa experiência pessoal e nós temos também a experiência coletiva. Geralmente, as pessoas que passaram por alguma dificuldade dentro dessa experiência pessoal, às vezes por equilíbrio, às vezes por justiça, às vezes a pessoa ela entra também ali numa fuga, pode estar acontecendo essa situação da pessoa entrar num sobrepeso. Isso pode acontecer. Então, por exemplo, uma vez, né, na época eu tinha um namorado, aí a gente se separou e eu fiquei muito mal. E eu tava assim, eu tava tão mal. E olha que interessante, o que eu fazia? Eu ia pra comida. E mal eu percebia que assim, eu tava buscando uma fuga. Só que aí depois que eu comecei a entender, né, sobre toda essa consciência pessoal, eu falei, caramba, nessa época eu ainda não entendia, né? Porque não era o meu marido, era uma outra pessoa. E aí eu falei, caramba, né? O que será que tá por trás disso? Porque depois que se separou, eu fiquei com aquela coisa, sabe? Era uma dor esquisita, né? Só quem já largou aí sabe do que eu tô falando. Alguém já se separou aí do namorado que gostava? Enfim, né? Passei por isso também. E aí eu recorri à comida. Só que mal eu percebia que eu estava, olha só como que a nossa mente, ela leva a gente, né, de uma forma inconsciente para tomar um impulso. Inconscientemente, o que eu estava fazendo? Eu estava me sentindo feia. Eu falava, ai, nossa, eu devo ser horrorosa, por isso que não tá mais comigo. E a gente vai sentindo ali, literalmente, o cocô do cavalo do bandido, não é verdade? Então a gente começa a engordar. E foi nessa fase que eu comecei a engordar.
né? Eu já tenho carinha de bolacha, né, gente? Segundo meu marido, minha carinha de bolacha. E tô linda, maravilhosa. Mas eu fiquei muito, né? Eu fiquei muito sobrepeso. Então, a gente começa a perceber que existem essas dinâmicas também. A dinâmica da rejeição pode estar por trás. A dinâmica, né, da situação, do tipo, de falar, olha, se eu criar uma armadura agora, ninguém mais chega perto de mim, ninguém mais vai me fazer sofrer dessa forma. Olha como que isso é profundo, não é? E mal a gente sabe que todos esses registros que são acionados dentro de nós está fazendo também parte dessa consciência pessoal. Todos aqueles registros do momento que você nasceu, todos aqueles registros dos quais você veio configurado dentro de si. Tá fazendo sentido, gente? Então a gente sempre tem que prestar atenção e levar em consideração essas questões também. Ok, essa é uma questão de uma estrutura da nossa própria pessoa, tá? Quando a gente vem para o mundo nessa sensação de ser um indivíduo, né? A gente vai criando a nossa própria visão de mundo. Isso foi algo que eu identifiquei em mim, né? E aí eu consegui fazer toda essa reparação interna para eu conseguir sair desse lugar. Mal eu sabia que isso estava completamente vinculado a uma questão com a minha mãe. Olha isso como é profundo, gente. Eu tinha uma questão com a minha mãe que eu achava que minha mãe tinha me abandonado. Então a minha rejeição vinha lá da minha infância. Mas mal eu sabia que não era rejeição coisa nenhuma. Minha mãe teve que trabalhar, né? E um momento eu tinha que ficar sozinha mesmo, senão como que a gente ia dar continuidade, né? Como minha mãe ia conseguir pagar as contas junto com meu pai? Então a gente começa a trazer isso para nossa consciência. Ok, isso foi uma questão que aconteceu comigo. Agora, vou contar para você sobre questões que eu já presenciei dentro do campo. Uma vez uma cliente me procurou falando assim que ela queria emagrecer e que ela estava tendo muita dificuldade, sabe? Só que aí eu fui observar ali junto com ela o campo familiar, não era somente ela que estava sobrepeso. A família dela, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, todo mundo estava trazendo sobrepeso. Então a gente começa a observar, opa, pode ser que isso seja por um pertencimento, mas vamos observar o que mais está por trás disso. E ali dentro da própria constelação, nós chegamos lá, era a geração da mãe, na geração do avô, na geração do bisavô. Na geração do bisavô, houve a situação de pessoas que eram imigrantes. E esses imigrantes, inclusive, tinham vindo da Itália. Esses imigrantes passaram muita fome. Então, ela trazia dentro das palavras dela uma questão que era mais ou menos assim: eu como por 5 pessoas, eu como por 5 pessoas, meu Deus. E mal ela sabia que ela estava trazendo essa história que era um registro do próprio sistema familiar dela. Então, para ela compensar todas aquelas pessoas que passaram fome lá do passado dela, dentro dessa memória, né, dos imigrantes, ela estava comendo. Para quê, gente? Para compensar. Então, um ponto em específico: pessoas que passaram fome no sistema familiar. Essas pessoas que passaram fome é causado também um trauma dentro do nosso sistema. Fica configurado ali. E dentro dessa configuração, o nosso próprio sistema é um campo tão sábio que ele vai pedir para alguém chegar ali e conseguir neutralizar aquilo que faltou no passado. O que faltou? Alimento. Foi escasso. Então, dentro dessa percepção, gente, vai facilitando ainda mais para as pessoas que estão passando por um sobrepeso. É lógico e é claríssimo que cada indivíduo é único, tá? Cada pessoa é única, cada pessoa tem uma história, porém tem histórias que se assemelham. Então, dentro disso que eu estou trazendo para você, pode ser que você consiga identificar também no teu sistema familiar ou na sua vida e que faça sentido. Pode ser que alguma coisa que eu estou passando aqui, de repente, já gira uma chave em você. Se tiver fazendo sentido, põe aí para mim. Tá fazendo sentido, Pri. Eu já passei por isso. Ou na minha família tem histórias, sim, de pessoas que estão sobrepeso, que têm dificuldade de emagrecer.
Então, dentro dessa consciência pessoal, o que essas pessoas vão fazer? Elas vão se esforçar o triplo, o quádruplo, e parece que o negócio está mais difícil ainda. Enquanto não traz esse reajuste de dar um lugar para essas pessoas, ou de trazer isso para a consciência dessas pessoas, elas vão continuar sentindo que elas estão remando contra a maré. Sabe esse negócio? Então, assim, a gente começa a ter essas percepções, né? Agora, além disso, além de pessoas do nosso sistema familiar que passaram fome, existe também um outro registro, tá? E esse daqui eu já fiz duas constelações, uma que foi com um homem e outra que foi com uma mulher. Os dois estavam sobrepeso, né? E claro, cada um foi num dia, né? Um eu lembro que foi em grupo e o outro foi em atendimento individual. Quem que foi? Em grupo foi a mulher. Nessa mulher, ela queria emagrecer, né? Ela queria emagrecer, ela não sabia mais o que ela fazia dieta, não dava certo e ela não sabia o que estava acontecendo. E dentro da constelação dela apareceu uma dinâmica onde ela queria tomar coisas do pai. Quando se trata dessa palavra tomar coisas do pai, seria tomar a força, eu exijo mais do meu pai. Às vezes pode ser uma raiva, às vezes pode ser uma fúria que a pessoa está carregando, de repente por um amor interrompido, de repente porque a pessoa ela se sentiu sozinha. Pode ser casos também onde a pessoa ela se sentiu abandonada. Lembra que eu falei sobre a rejeição que eu sentia? Só que no caso era eu criança com relação à minha mãe, tá? Agora, dessa mulher, ela estava carregando uma questão relacionada ao pai dela. Então, ela trazia uma raiva que ela queria tomar tudo do pai. Só que como ela não conseguia tomar do pai, ela tinha esse impulso pelo alimento. Entendeu? Olha como que isso é profundo, gente. Então, ela comia, comia, comia. Mas depois que ela trouxe isso para a consciência, ela acalmou, sabe? Ela conseguiu acalmar. Ela não tinha mais esse impulso pela comida. Porque a questão dela em si era, eu como demais, eu tenho um impulso muito grande, só que ao mesmo tempo, né, eu não sei o que eu faço para eu também parar esse impulso. Então era a única forma que ela tinha encontrado, né? E isso, de uma certa forma, também não deixa de ser um vício. Você já parou para pensar sobre isso? Faz sentido também, não faz, gente? Porque olha só, se a gente para e a gente tem um impulso para um vício, né? Tem pessoas que têm impulso para um alimento. Pode ser um vício também, entende? Então, é a forma, né? É um gatilho ali que pode estar buscando para poder trazer algo para dentro de si, algo que ainda não tomou. Faz sentido, olha só. Um vício, pode ser um vício também, que é o que traz o impulso para a pessoa poder ter o pai dentro de si. Faz bastante sentido, né? Um outro exemplo, né, de um outro cliente. No caso, o homem, ele queria tomar a mãe. Só que ele também ia nesse impulso de achar que a mãe não tinha entregue a ele. De uma certa forma, não era tão diferente daquilo que eu passei na minha vida. Então, assim, ele sentia, só que ele sentia uma ira muito grande, ele não sentia rejeição, não. Ele sentia uma fúria, ele tinha uma raiva, um ódio. Tanto é que quando os consteladores vão trabalhar com alguma questão que está relacionada com uma fúria, eu até oriento não constelar no individual, tá? Constelem em grupo, sabe? Porque a gente nunca sabe o que pode desencadear ali na pessoa. Não que o cliente fez alguma coisa comigo, mas se a pessoa não tem um controle, a gente não sabe. De repente, a pessoa vai querer voar ali em cima do terapeuta, vai saber, né? Então, é importante todos os consteladores ter esse certo cuidado na hora que for trabalhar ali com raiva, com fúria. Se você perceber que a pessoa fala, eu quero trabalhar essa raiva que eu tô dentro de mim. Primeiro que a gente não sabe qual é o olhar dessas pessoas para com o terapeuta. E se olha para o terapeuta achando que o terapeuta está posicionado como mãe, como pai. Então, a gente precisa sempre observar, porque de repente, né, no caso desse cliente, ele tinha essa fúria. E aí, o que eu percebi? Que eu não tinha mais o que fazer. E realmente, gente, às vezes nós, como consteladores, a gente tem que se colocar no nosso lugar, né? Que a gente entende e fala, não, peraí, eu não posso tirar essa pessoa daqui
né? Eu não tenho essa condição porque eu não tenho essa abertura da pessoa. A pessoa quer racionalmente, mas às vezes a alma dela tá tão ali, ó, do tipo, se me tirar daqui, eu destruo essa pessoa. Então nós temos que tomar esse certo cuidado, sabia disso? Porque se o próprio terapeuta ele não se posiciona e ele não consegue fazer essa leitura ou identificar quais são essas necessidades do próprio cliente, de repente, esse terapeuta ele pode até destruir a própria profissão. Sabe por quê? Porque de repente, aquele cliente que não quer sair daquele lugar, ele pode sair do consultório, né, ou do atendimento e destruir ali a vida do próprio terapeuta. Falando, não, ele não presta, é caloteiro, caloteiro não, é charlatão, caloteiro não, é charlatão, ai, fala demais, não presta, e começa a denegrir a imagem do próprio terapeuta, né? E principalmente se trouxer a realidade nua e crua ali novamente, de uma forma muito escancarada, tem pessoas que não estão preparadas, tá? Então tem que tomar um certo cuidado com isso também. Então, no caso, o que eu fiz com esse cliente? Eu falei, olha, ainda não é o momento de você olhar para a tua constelação, então nós vamos deixar assim. Ele falou, não, mas como assim? Eu quero melhorar. Eu falei, olha, eu te oriento agora, você buscar um psicólogo, você vai trabalhar essa raiva dentro de você, aí depois você volta. Ainda não voltou, não. Né? Mas, de certo modo, é uma forma, né, que a pessoa tem também de se proteger. É aquela tal história, né? Isso está fazendo parte da pessoa. E não cabe a nós acharmos que, eu sou o salvador, eu vou limpar ali, eu vou curar a pessoa. Longe disso. Nós somos apenas terapeutas, simples pessoas, né, que vamos respeitar o momento do cliente. Entenderam? Então, lembra sempre disso. Sobrepeso, ele pode estar relacionado tanto à rejeição, quanto a alguma história do sistema familiar de pessoas que passaram fome, porque pode ter pessoas ou registro, né, de alguém que está comendo por várias outras pessoas. Pode ser também um filho que quer tomar algo do pai ou quer tomar algo da mãe. Então, nós temos que tomar cuidado também ao trabalhar a raiva, tá bom? Certo, gente? Fez sentido para vocês?